Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos iniciar o Plano de Estudo Tutorado, volume 2, na semana 1. Nessas semanas que se seguem agora, nós vamos estudar as propriedades coligativas. São propriedades de um solvente que são modificadas quando você adiciona a ele um soluto não volátil. Um soluto não volátil é aquele que vai ter o ponto de ebulição superior, a temperatura de ebulição superior ao do solvente, tá? Nós vamos estudar os efeitos, começando pela tonoscopia, tá? A tonoscopia, ou efeito tonoscópico, é o efeito sobre a pressão de vapor do solvente quando se adiciona a ele um soluto não volátil, tá? Podemos afirmar que essa adição de soluto não volátil ela vai dificultar a evaporação do solvente. Então, eu quero que vocês leiam a parte teórica que está aqui, que é de grande ajuda, e quero que vocês assistam também a videoaula, tá? As atividades PET, elas estão na página 49, começam na página 49. O que vocês vão ter que observar aqui? Principalmente nessa parte, vocês têm que ter uma ideia de dissociação ou ionização de algumas substâncias, porque isso vai ser fundamental para você acertar a questão. Na número 1 vai falar o seguinte: a mesma temperatura, qual das substâncias aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Como que você vai saber isso? Porque ele te dá concentrações diferentes. Porque de forma geral, quando ele não fala nada envolvendo para você fazer conta ou algo parecido, que é o que ele não fala, você vai comparar o seguinte: quanto maior a concentração que você vai ter ali, menor vai ser a pressão de vapor, tá? Só que você pode observar que ele te deu concentrações iguais para algumas substâncias e diferentes para outras. Então, como que eu vou comparar isso aqui? Primeiro, na letra A, na letra B e na letra C, você tem hidróxido de potássio, cloreto de cálcio e cloreto de sódio. Eles têm em comum que eles são compostos iônicos, tá? Compostos iônicos em água, tá? Porque ele falou solução aquosa, então é em água, sofrem dissociações, tá? E o que isso vai influir? Isso vai influir que vai alterar a sua concentração de cada um deles ali, vai alterar a quantidade de matéria presente, tá? Na letra D e na letra E você tem compostos moleculares e eles não sofrem nem dissociação nem ionização, no caso da sacarose na glicose, tá? Alguns compostos covalentes, com ligações covalentes, eles vão sofrer uma ionização, que é o caso dos ácidos, mas não aparece aqui nessa questão. Então, o que vocês têm que fazer para analisar isso aqui? Vamos começar na letra A. Na letra A, você tem o hidróxido de potássio, que é o KOH. O KOH vai se dissociar em K+, e OH-. Nessa questão, quando ele não deu a constante de dissociação, você vai supor que é 100%. Então, tudo que eu tiver aqui de KOH vai se transformar em K+, e OH-. Então, você vai ter 0,01 de K+, e 0,01 de OH-. Então, agora, você vai ter 0,01 mais 0,01, dando um total de 0,02 mol por litro, tá? Por que tem que ser feito dessa forma? Porque, como ele sofre dissociação, você vai ter essa separação aqui de cargas, tá? Então, sempre que eu tiver compostos iônicos, isso vai acontecer. Na letra B, também um composto iônico. Como ele não deu a constante de dissociação, você vai supor que ela é 100%, tá? Então, você tem 0,01 de CaCl2, que quando em água vai formar Ca2+, que o cálcio é da família 2A, tá? Ou da coluna 2. Então, ele forma íons com carga duplamente positiva, tá? Então, fica 2+. Mais 2Cl-. O Cl, que é o cloro, ele é um halogênio, ele sempre tem a tendência de ganhar um elétron. Então, ele vai formar 2, porque você tem Cl2 para balancear e ficar corretamente balanceado. Você tem que colocar o 2 ali na frente, tá? E o que você vai ter? 0,01 do Ca2+, e 2 vezes 0,01 do cloro,
porque ele tem 2 mols de Cl- ali. Somando isso, vai ter 0,03 mol por litro ali na sua solução. E na letra C do NaCl. NaCl, que é o sal de cozinha, né? Você tem 0,1 mol por litro, vai formar Na+, mais Cl-. Você vai ter 0,1 mais 0,1, que é 0,2, tá? E a gente tem a sacarose, que é solúvel em água, mas não vai sofrer ionização, porque compostos covalentes sofrem ionização e compostos iônicos sofrem dissociação, tá? Então, você vai obter 0,1 mol por litro ali mesmo, que é o que você já tinha inicialmente. Então, quando tiver sacarose, glicose, a concentração inicial é aquela que vai ser quando você adicionar ali a solução, tá? E você tem a glicose aqui, que você tem 0,2 mol por litro e vai continuar tendo 0,2 mol por litro ali, tá? Então, o que você tem que saber? De forma geral, o conceito, quando ele não pede para você fazer conta do que você tem, você vai adotar o seguinte conceito, tá? Quanto maior a concentração de soluto não volátil, que é o caso de todos esses que estão aqui, dissolvido, maior será o abaixamento da pressão de vapor. Então, quanto mais tiver dele, quanto maior for a concentração dele dentro da solução, a pressão de vapor vai ser menor. Então, vai ter maior pressão que tiver menor concentração. De todos esses aqui, a partir das contas que a gente fez, você vai analisar aquele que tem menor concentração, tá? Eu vou fazer um exemplo resolvido parecido com esse daqui para vocês. Então, vocês olhem também essa aula que eu vou colocar lá. Então, por enquanto, é o que vocês têm que saber. Então, lembrar das dissociações dos compostos iônicos ou, no caso do ácido, a ionização de ácidos, que a gente vai debater na questão mais à frente, tá? Então, é o que vocês têm que saber para essa. Então, vai ter maior pressão de vapor aquele que tiver menor quantidade de matéria ali, que ele tiver menor concentração, tá? E A2, ele quer o que tem menor pressão de vapor. Para ter menor pressão de vapor, aquele que está mais concentrado. Então, olha só, nessa questão vai aparecer o HCl. O HCl em água, ele vai ionizar formando H3O+, mais Cl-, tá? Isso que torna ele uma característica de ácido, que ele perde um hidrogênio. Então, aqui você vai ocorrer essa dissociação, essa ionização, tá? Então, você vai ter 0,2 de H3O+, e 0,2 de Cl-, tá? A mesma coisa vai acontecer para o NaOH, como a gente já debateu anteriormente. Ele parece com aquele do KOH que eu fiz. Então, você vai ter 0,1 de Na+, e 0,1 também de OH-. Então, você vai ter 0,1 mais 0,1, que vai dar um total de 0,2 ali. Esse aqui vai dar um total de 0,4, que é 0,2 do H3O+, e 0,2 do Cl-. Na letra C, você vai ter 0,1 do H3O+, e 0,1 do Cl-, que vai dar um total de 0,2. Aqui, você tem a sacarose, então continua a mesma, tá? Então, você vai ter 0,2 dela e 0,1. Então, como ele quer o que tem menor pressão de vapor, você tem que escolher aquele que tem maior concentração, tá? Então, vocês vão verificar aqui qual que vai ser o que tem maior concentração e o que vai ter menor pressão de vapor, tá?